Olá, graça eterna, paz eterna, filhos abençoados, filhos lindos, filha linda, filha abençoada, filhos do eterno, do soberano, maravilhoso, conselheiro Deus forte, Pai da eternidade. Elias Santos com mais uma ministração, mais uma série, a nossa série Tempestade, amém? Tempestade. Estamos na quarta mensagem da série Tempestade. Amém, amados? Antes de entrarmos no nosso texto, na nossa mensagem, como vai vocês? Vocês estão bem? Amém, graças a Deus. Amados, não se esqueça de curta, comente, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, né? Deixe seu pedido de oração, compartilhe com o grupo de WhatsApp, amém? Não custa nada, né, abençoado? Amém? Vamos para o nosso texto? Amém? Você que está nos assistindo através do YouTube, você que está nos ouvindo através da rádio, amém? Vamos caminhar, estamos caminhando mais uma série Tempestade, né? E hoje o nosso tema é compaixão. Compaixão. Amém, amados? Então o nosso texto é Lucas capítulo 10, versículo 30 ao 35. Amém? Diz assim, Lucas capítulo 10, versículo 30 ao 35 diz assim, respondendo, Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e, vendo-o, passou de largo, passou de longe. E, de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de longe. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, sua montagem, né, seu cavalo, sua montagem, levou-o para uma estalajadeira e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou dois denários e deu-os ao hospedeiro. E disse-lhe, cuida dele, e tudo o que de mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faz o mesmo. Amém, amados? Amém, lindos filhos abençoados. Uma passagem, uma história, um acontecimento, um fato muito pertinente, muito relevante. Amados, se a gente se aprofundar um pouco no início dessa parábola do bom samaritano, Jesus aqui está ensinando, né? Ensinando os doutores da lei, né? Chegou um doutor da lei
e tentando, interrogou Jesus: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: que está escrito na lei? Como leis? Como você interpreta a lei? E aí Jesus contou-lhe essa parábola sobre o bom samaritano, que aquele homem, aquele viajante, ele ia e ele foi assaltado, saqueado e ficou ali para morrer, ficou largado para morrer. E passou o sacerdote, não quis perder tempo, não quis servir. Irmãos, o nosso chamado é de servir. Jesus foi o maior servidor público que já existiu. Então, o chamado dos filhos de Deus é para servir. Amados, quem não vive para servir não serve para viver. Então, ele nos chamou para servir. Muitas vezes a gente não entende, mas a mensagem do Cristo ressuscitado, a mensagem de Jesus Cristo é simples, irmãos. A mensagem dele é amar. Quando você ama, as coisas são mudadas, transformadas. Quando você perdoa, a vida sem amor, ela não é vida, irmãos. Então nós temos que aprender a amar, nós temos que aprender a perdoar, nós temos que aprender a servir. Então aquele sacerdote, ele tinha serviço prestado, mas ele foi reprovado no item aí de servir, como aquele levita, Então, amados, que possamos sempre estar disposto a servir. Por isso que o nosso tema é íntima compaixão. Compaixão. Então, aquele samaritano que era perseguido, que era rejeitado devido à sua crença, devido ao seu posicionamento, ele se moveu de íntima compaixão. Ele colocou em prática o que Jesus falou, o que Jesus ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Como é que eu posso dizer, irmãos? Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus se não amo meu irmão? É fácil dizer que ama aquilo que não vê. Você não vê Jesus Cristo. Mas quando você ama seu irmão, você prova que ama a Deus. Quem ama a Deus, ama seu irmão. Então a prova do amor, a prova que amamos a Deus é amando o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? É o necessitado. Nessa parábola, o próximo foi esse homem que foi saqueado, que foi roubado, como diz a palavra, A palavra é muito clara, E respondendo disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, espancando, retiraram e deixando meio morto, deixando ali na vergonha, meio morto. E naquele momento, ocasionalmente, como diz Lucas, descia pelo mesmo caminho que aconteceu aquele fato, um sacerdote, e vendo aquele homem necessitado, ele fez vista grossa, ele não quis colocar em prática o amor que ele pregava, o amor que ele ensinava. De igual modo, o levita viu aquela situação e ele não quis colocar em prática o que ele aprendia pelos sacerdotes, Então eles tinham uma teoria, eles eram bem de teoria, mas não era bem de prática, Então muitas vezes, como ser humano, nós somos bons de teoria, mas não somos bons de prática. Não é, amados? Então temos que colocar aquilo que aprendemos, aquilo que Deus nos dá, nós temos que colocar em prática, Versículo 33 diz: mas um samaritano, ele cria no Pentateuco,
os 5 primeiros livros da Bíblia. Então ele tinha uma certa diferença no seu devocional. Mas, amados irmãos, queridos, o importante é o amor. Se você acompanhar de Gênesis a Apocalipse, a trajetória de Jesus, você vê na Bíblia a trajetória de Jesus. Você vê que Jesus se dedicou para amar, para perdoar, e Ele nos ensinou, deixou isso escrito para nós darmos continuidade. Mas o samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, o samaritano foi lá, ele não quis saber, ele tinha compromisso também, era um homem que tinha compromisso como sacerdote, como levita, mas ele colocou em primeiro lugar o servir, o amar. Ele deixou tudo para o segundo plano e colocou aquilo que Jesus lhe ensinou: amar ao próximo como a si mesmo. Mas o samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Ele se compadeceu, ele se colocou no lugar daquele homem. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua montaria, né? Ele botou azeite, botou vinho, fez os primeiros socorros, fez SAMU ali, né? E botou no seu cavalo, né? Na sua montaria, e levou para aquela estalajadeira, né? Estalagem, e cuidou dele, levou para aquele local ali, onde era específico da época, e deu toda a ordem ali para cuidar. Versículo 35, e partindo no outro dia, quando viu que ele já estava bem melhor, já estava se recuperando, partindo no outro dia, pagou 2 dinários, 2 dinheiros, e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, tudo demais que gastares, eu te pagarei quando voltar. Então ele fez a obra completa, irmãos. Ele não chegou lá, eu já vi muitos casos de pessoas fazer socorro, chegar lá no hospital, botar lá na porta, lá, dar para alguém lá e ir embora. Esse homem não, esse homem fez a obra completa. O amor é completo, irmão. O amor tudo sofre, né? Quem ama, ele não quer pagar na mesma moeda, né, irmão? Quando a gente queremos pagar na mesma moeda, não estamos agindo como Jesus nos ordenou. Jesus sofreu, foi traído, foi vendido. Jesus sofreu tudo que você possa imaginar e muito mais. Mas ele nos deu um grande exemplo de amarmos, perdoarmos. Então, amado, esse homem, esse samaritano, ele se moveu de íntima compaixão. Nós temos que nos mover de íntima compaixão. Ô, minha amada irmã, meu amado irmão, muitas vezes as coisas não andam porque a gente... somos seres humanos, né? Deus nos entende e nos compreende. Mas enquanto a gente não colocar as coisas em prática, as coisas não andam. Ficamos circulando em círculo, como o povo de Israel. Nós temos que colocar em prática os ensinamentos bíblicos, os ensinamentos da Sagrada Escritura. Amar como Ele ama, como Ele amou, perdoar como Ele nos perdoou, colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar. Irmãos, quando a gente coloca as coisas de Deus em segundo plano, as coisas não andam, irmãos. Nós temos que colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Ter seu devocional, ter seu momento de oração, de leitura da palavra, e também o momento de colocar em prática, né, irmãos? Só assim nós vamos experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Ele tem o melhor para você, Ele tem o melhor para mim, Ele tem o melhor para nós.
Mas para isso nós temos que nos candidatar a ser prático. Temos a teoria, temos o ensinamento, mas nós temos que colocar em prática. Então esse homem, ele nos dá o maior exemplo, esse samaritano, ele nos dá o maior exemplo. Por isto que essa mensagem é tão relevante, esta parábola é tão relevante, esse acontecimento, esse fato é tão relevante, que ficou escrito, ficou arquivado, irmãos, para que a gente venha praticar o mesmo. Vai tu e faz o mesmo, não é, amados? Então é muito bom falar teoricamente, mas nós temos que pedir força para colocar em prática, irmão. Eu sei que não é fácil, você, não é fácil nós amarmos aquele que nos detesta, aqueles que nos... Nós não podemos ser fariseus, nós não podemos, de forma nenhuma, agir como se nós fôssemos super-homens. Não, nós somos frágeis, é uma luta constante da carne contra o Espírito. Fazer aquilo que Jesus nos ensinou não é fácil, irmãos. Mas quando a gente faz, quando a gente coloca em prática, a gente vê as coisas se movendo, o mundo espiritual começa a se mover, o mundo espiritual vai começar a se mover quando a gente pegar aquilo que a gente tem na teoria e colocar na prática. Por exemplo, amar, por exemplo, perdoar, por exemplo, cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. Amados, a Igreja de Cristo foi chamada para fazer a diferença nessa terra. A Igreja de Cristo ama, a Igreja de Cristo perdoa, a Igreja de Cristo, ela faz a diferença na terra. Quando a gente começa a colocar em prática aquilo que nós temos na teoria, o mundo espiritual começa a se mover. Seu casamento começa a ser restaurado, sua família, sua área financeira, sua área sentimental, sua área profissional começa a andar, porque o mundo espiritual, ele é movido com prática. A fé, ela tem que ser colocada em prática. A fé, ela tem que ser colocada em movimento. Não podemos só viver uma vida de teoria, mas sim de prática. Amados, sabemos que somos seres humanos. Por isso que temos que sempre estar lutando contra a nossa natureza. A nossa natureza, ela é falha, a nossa natureza, ela é complicada, traumatizada. Por isso que o próprio Jesus Cristo, Cristo ressuscitado, ele está sempre nos orientando. Por isso que nós temos que colocar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vão ser acrescentadas, irmãos. Colocar em primeiro lugar o reino de Deus é ouvirmos a palavra, termos a teoria e colocarmos ela em prática. Termos, como eu já falei, termos nosso devocional, orarmos, meditarmos na palavra. Ora, louvar, porque isso aí, amados, isso é o combustível que nos impulsiona, é o combustível que nos faz andar, amar uns aos outros, não olhar aparência, não olhar... Irmãos, não devemos julgar porque nós não somos juízes, Então, o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo, ele diz: eu não vim ao mundo para julgar, não vim condenar o mundo, ele veio salvar. Então, minha amada irmã, meu amado irmão, é importante nós estarmos trilhando esse caminho de perdão, esse caminho de serviço, de servir. Depois de um dia que nós servimos, nós nos sentimos realizados, nós nos sentimos completos, porque nós estamos colocando em prática aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Amém, amados? Então,
essa íntima compaixão, ela está em nós para fazermos a diferença, para sermos luz no mundo, sermos sal da terra. Amém? Então, deixa eu orar por você. Vamos nos envolver com o serviço. Vamos nos envolver com o reino. O reino de Deus é amar, perdoar, se colocar à disposição daqueles que sofrem, daqueles que gemem, daquele que necessita de uma palavra. Deixa eu orar por você. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade. O Senhor nos deu o maior exemplo de amar, de servir. O Senhor nos deu o maior exemplo de cuidar do necessitado, cuidar do perseguido, cuidar do humilhado, do enfermo, daquele que necessita de um alento, daquele que necessita de compaixão. Que possamos cada dia estarmos sensíveis, com nossos ouvidos sensíveis para ouvir a Tua voz, para ouvir o Teu chamado, para colocarmos em prática aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Pai querido, eu oro por esta mulher, oro por este Senhor, esta senhora, que nesse momento possa estar passando por momentos difíceis. Eu me coloco como intercessor, intercedendo, clamando, invocando o Teu nome, que a Tua cura entre neste lar, que aonde há enfermo, a Tua cura entre, aonde há tristeza, que a Tua alegria entre, aonde há, Senhor, dúvida, medo, inquietação, que a Tua certeza, onde abundou o medo, a dúvida, que superabunde a certeza, a alegria, a paz, aonde há a guerra, que superabunde a Tua paz. Pai querido, eu te agradeço pela manhã abençoada, pela tarde abençoada, pela noite abençoada, aonde quer que esteja sendo compartilhado este vídeo, através da rádio, através do Facebook, do Instagram, do YouTube, que a Tua graça, o Teu poder, que essa íntima compaixão invada os lares, as casas, as empresas, esta casa simples, esta mansão. Pai, é isso que eu te peço, Pai. Toca neste momento, toca no enfermo, que a Tua cura venha superabundar na vida do enfermo, que a Tua alegria venha superabundar na vida daqueles que estavam tristes, porque eu declaro um novo amanhã, eu declaro o mundo espiritual se movendo para mostrar o antes e o depois. Pai, é isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém, lindas abençoadas, lindos abençoados. Então não custa nada, né, abençoados? Então, curta, comente, ative o sininho, as notificações, para que a plataforma do YouTube ele vê e diz, olha, o vídeo é relevante, então ele está mais indicando para pessoas. Então indique para os grupos de WhatsApp, fique à vontade, amém? Graça eterna, paz eterna, Abba Pai, te amo no amor de Cristo, amém?